A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais catastróficos da história da humanidade, deixando um rastro de destruição e milhões de mortos em seu caminho. Em um cenário global, a guerra teve um de seus palcos mais intensos no Sudeste Asiático e no Oceano Pacífico, onde as forças japonesas e americanas se enfrentaram em batalhas épicas que marcaram a história. O Japão, como membro do eixo, juntamente com a Alemanha e Itália, formou um grupo temido e poderoso que buscava conquistar o mundo. Enquanto isso, os Estados Unidos se juntou aos aliados ao lado de Reino Unido, União Soviética e França, numa luta pela defesa da liberdade e da democracia. A guerra no Sudeste Asiático e no Oceano Pacífico foi particularmente brutal e sangrenta, com batalhas que mudaram o curso da história. Os japoneses lutaram com tenacidade, mas acabaram sendo derrotados pelas forças aliadas, numa guerra que teve impactos profundos nas relações internacionais e na geopolítica mundial. Com tantos elementos fascinantes em jogo, a história da Segunda Guerra Mundial é rica em detalhes e eventos que capturam a imaginação. Essa batalha global, que durou anos e mudou o curso da história, é um capítulo essencial para entendermos o mundo em que vivemos hoje. Como era o Japão antes da Segunda Guerra Mundial? Antes do início das hostilidades, o Japão era um país em constante transformação e modernização. Durante a era Meiji, entre 1868 e 1912, o país passou por um período de reformas que o tornaram mais ocidentalizado e industrializado, com a adoção de novas tecnologias e práticas políticas. Nesse período, o Japão se consolidou como uma potência regional, como uma economia em crescimento, em uma sociedade cada vez mais urbanizada e conectada ao mundo. Ao mesmo tempo, o país também passou por conflitos internos e crises políticas, como a revolta de Satsuma em 1877 e a revolta dos Boxers em 1900. Nos anos em que antecederam a Segunda Guerra Mundial, a década de 1930 foi um período conturbado na história do Japão, marcado por um forte nacionalismo que se manifestava em uma postura imperialista, agressiva e uma dominação política pela extrema-direita. Essa configuração única do Japão teve origem na restauração Meiji, que não só impulsionou a modernização econômica do país, mas também criou um culto ao imperador e valorizou o sentimento nacionalista de forma intensa. Nesse contexto, o Japão emergiu como uma potência regional e determinado a expandir seu território e sua influência política. A postura agressiva do país culminou em um dos conflitos mais sangrentos da história mundial, a Segunda Guerra Mundial. Entender a história do Japão na década de 1930 é fundamental para compreender as raízes do nacionalismo extremo que levou o país a desenvolver um conflito global tão devastador. O legado desse período ainda ressoa nos dias de hoje, e a compreensão desse contexto é essencial para entender o Japão contemporâneo. O Japão foi responsável pelas primeiras posturas imperialistas na Ásia, especificamente contra a China. O país se opunha fortemente à crescente presença estrangeira na região e buscava expandir sua influência sobre esse território. Esse movimento gerou tensão política com a Rússia e no início do século, as duas nações entraram em conflito pela Península Coreana e a Manchúria, dando início à Guerra Russo-Japonesa. A vitória do Japão nesse conflito resultou em uma onda de entusiasmo nacionalista no país. O sentimento de orgulho e superioridade levou a uma intensificação da postura imperialista japonesa. A Guerra Russo-Japonesa foi um marco na história da Ásia, evidenciando a crescente influência do Japão na região e sua disposição em lutar pelo controle territorial. No entanto, as consequências dessa postura agressiva se mostrariam devastadoras ao longo do prazo, deixando um legado trágico para gerações futuras. A rivalidade entre Japão e Estados Unidos cresceu no final da década de 1910, quando o Japão estipulou 21 exigências sobre o território chinês.
mas elas foram vetadas pelos americanos. A radicalização política do Japão, liderada pelo imperador Hirohito na década de 1920, defendia um conflito armado e direto contra os Estados Unidos, o que ficou conhecido como Ofensiva Sul. Os primeiros atos de agressão japonesa foram a invasão da Manchúria em 1930 e a Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937, que durou até 1945. Ataque a Pearl Harbor. No final de 1941, os Estados Unidos tinham evidências de que o Japão planejava atacar. E em 7 de dezembro, o ataque aconteceu. O general Yosoroku Yamamoto liderou a ação, atingindo a base naval americana em Pearl Harbor, no Havaí, o que resultou na destruição parcial da frota americana. Esse ato levou os Estados Unidos a declarar guerra contra o Japão, dando início à primeira fase do conflito marcada pelas vitórias japonesas em várias partes da Ásia, incluindo Filipinas, Singapura, Malásia, Birmânia. No entanto, a presença japonesa na China e suas conquistas resultaram em violência e atrocidades contra a população local e os exércitos inimigos. Apesar das primeiras vitórias, o curso da guerra no Pacífico mostrou a resiliência do exército e da Marinha dos Estados Unidos. A economia americana, com sua vasta capacidade de produção e recursos, permitiu ao país sustentar uma longa guerra, ao contrário do Japão. A produção de armamentos e navios dos Estados Unidos superou em muito a dos japoneses. O conflito no Pacífico durou até setembro de 1945, quando o Japão finalmente se rendeu. No entanto, a partir do segundo semestre de 1942, os Estados Unidos começou a vencer todas as grandes batalhas. Apesar disso, a resistência implacável do Japão em lutar até a morte tornou evidente para os comandantes americanos que a invasão do Japão custaria a vida de milhares de soldados americanos. Foi então que os americanos decidiram usar uma arma poderosa que haviam desenvolvido: a bomba atômica. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveu uma arma destrutiva e inovadora, a bomba nuclear. Decidiu então utilizá-la contra o Japão, escolhendo as cidades Hiroshima e Nagasaki como os alvos. O primeiro ataque ocorreu em 6 de agosto de 1945, em Hiroshima, seguindo pelo segundo, em Nagasaki, em 9 de agosto do mesmo ano. Os resultados foram terríveis, as cidades foram completamente destruídas e milhares de pessoas morreram instantaneamente. Essa devastação forçou o governo japonês a assinar a rendição incondicional em setembro de 1945, dando fim à Segunda Guerra Mundial. A partir desse momento, a transição do Japão foi realizada pelos Estados Unidos, seguindo os termos impostos pelo país vencedor. Espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sino e a sua inscrição, que é muito importante para o crescimento do canal. Valeu e até a próxima, pessoal!